Tudo bem, Roger? Bruno Flores, Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Boa noite. Roger, esse Botafogo ele é um time que tem como característica jogar com a velocidade, né? Com transições. Tu, obviamente, fez a escolha de preservar alguns jogadores por vários contextos que a gente sabe do ambiente, né? Uma sequência de jogos, um gramado sintético que a gente já te ouviu em outros momentos falar sobre. Sim. O que faltou para o Inter? Ou conseguir ser mais agressivo quando tinha a bola contra o Botafogo, ser mais criativo, incomodar mais o adversário, ou então conseguir segurar essas investidas do Botafogo no contra-ataque, que são uma marca registrada do time, especialmente com o Renato Paiva? Eu penso que, em primeiro lugar, né, imagino que o sentimento de indignação do torcedor, né, deve ser tanto quanto o meu, de um resultado frustrante como esse, fora de casa, uma véspera de um jogo decisivo importante, né? Então é o mesmo meu sentimento e a frustração da gente não ter sido capaz durante quase todo o tempo de jogo. Penso que em dois momentos no primeiro tempo, né, que nós erramos coletivamente num lateral e depois num rebote de escanteio, né, nós estávamos dentro do campo de ataque e sofremos um contra-ataque. Isso tudo, né, desestabilizou a equipe, que seguiu no segundo tempo mesmo com as trocas visando melhorar o jogo. A opção por preservar alguns jogadores importantes para o jogo da quinta-feira, ela se mostrou acertada, né, porque o principal objetivo nesse momento, né, é a Libertadores no meio da semana e esse jogo importante, decisivo, né? O que a gente não queria era ter contaminado essa decisão importante com um resultado frustrante, né, uma goleada fora de casa, né, que certamente indigna a todos. O que nos faltou foi justamente essa capacidade coletiva, né, de entender o jogo, né? Penso que a gente até criou algumas boas oportunidades, mas efetivamente paramos no John, paramos em algumas escolhas de tomar decisões equivocadas, né? E isso nos tirou força no jogo e deu força e motivação ao adversário, né? De novo, é frustrante, né? E agora é a gente se remontar para quinta-feira, né? Nós temos que mostrar algo diferente para o nosso torcedor. São poucos jogos recentes, né, com jogos muito ruins, né, ou se não ruins, né, com resultados ruins e com um número de gols muito grande tomados, né, e que a nossa equipe não costumava tomar, né? Nós precisamos achar soluções. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Grenal. E o que pode ser feito e o que vai ser feito para que o torcedor possa acreditar? Porque o Inter vem de uma partida equilibrada contra o Corinthians, não fosse a expulsão do Bruno Henrique. Teve uma partida regular contra o Nacional de Medellín e hoje joga mal. Claro, tinha jogadores sendo poupados, mas nessa sequência de 4 jogos fora de casa, o Inter perdeu 3 até agora. O que vai ser feito, não só por você, pela direção, o que já foi feito no vestiário para mudar esse momento do Inter? É a gente conseguir passar esse sentimento de indignação que ele parte do torcedor também, parte de todos nós que nos mostramos insatisfeitos, né? Os atletas não estão contentes, obviamente, estão muito decepcionados com o rendimento individual e coletivo de cada um. É a gente remontar a equipe, buscar ter uma equipe competitiva, né, e acreditar que é possível, porque há bem pouco tempo a gente conseguia fazer bem, né? Então ia buscar esses momentos aí dentro desses jogos, né, que você frisou, do equilíbrio, né, como uma constante na partida toda, né? Por vezes esse desequilíbrio dentro do jogo faz com que o adversário tome a partida taticamente, emocionalmente, saia na frente, e depois é muito mais força para fazer, para que a gente corra atrás, tu acaba tendo que se abrir mais, tu cede mais espaço e o adversário se aproveita, né? Se a gente encontrar o equilíbrio melhor, né, do que a gente já fez, mesmo dentro desses jogos em que a gente foi derrotado fora de casa. Roger, boa noite. Adriana Quemelo, da Rádio Inferno. Considerando os outros técnicos que passaram pelo Internacional, Mano Menezes, Eduardo Cudê, enfim, todos tiveram o mesmo destino na metade do ano, não conseguiram dar sequência no trabalho. Você acredita que você possa ser diferente? Acredita que exista, de repente, um crédito no gauchão ou que possa recuperar o que vinha sendo feito? Eu acho que posso recuperar, sem dúvida nenhuma, a direção e os atletas, né? O futebol é muito cíclico,
né? Nós viemos de 2 momentos do ano passado, né, de muitos jogos de invencibilidade, a vitória do Campeonato Gaúcho de forma invicta e a instabilidade num calendário que faz com que no ano anterior, né, por mérito, tu consiga alcançar as grandes competições no país e tu acaba tendo que disputar 3 partidas, né, durante a semana, durante muito tempo. Né? O problema não são as sequências das partidas, é o número de partidas que você disputa sem um descanso, sem tu poder trabalhar a equipe e colocar os jogadores mais descansados para jogar, né? Então eu acredito no trabalho, né? E o meio do ano está muito longe, né? Eu preciso de soluções para quinta, né? Quinta é o jogo mais decisivo do ano e a gente vai buscar soluções para que a gente consiga uma vitória fora de casa e se mantenha vivo na competição que é muito importante para a gente. Roger, Jairo do Baldaço. Eu não quero individualizar, tá? Mas esses dias tu explicou até numa coletiva no Beira-Rio como tu gere teu vestiário, ok? Perfeito, todo mundo compreendeu. A torcida quer compreender uma situação, vamos lá. Tu muitas vezes disse que o jogador se escala dentro do campo, tá? No treino e no campo. Treino no campo. Bom, Rogel é um jogador que praticamente todo mundo já viu que não tem condições de jogar no Internacional, mas ele é sempre a primeira opção na zaga. Thiago Maia, até esses dias, nem era opção para entrar. Hoje era o capitão e fazia armação. Luca, eu tô pegando, dando 3 nomes, mas pegando 3 setores do time. Luca como centroavante, 67 partidas no Inter, 3 gols. Como faz? Tu tem que reinventar o time para quinta-feira. É possível reinventar de uma forma geral? Eu acho que é possível, sim, né? E os jogadores todos que tu citasse, né? Eu não vejo, não tenho a opinião que tu tem e parte da torcida tem com relação ao Rogel, né? Ele fez bons jogos, sim, jogos recentes, né? Até bem pouco tempo o Rogel era um dos jogadores que, quando estava em campo, performava bem, sim. Né, as outras opções que estão à nossa disposição vêm de períodos, né, de retreino e de recentes lesões, né, e o Roger esteve na frente deles em função disso, né. O Luca e o Ricardo, né, são 2 jogadores, né, que também vêm desse retreino, né, e que para o jogo contra o Nacional, quando eu precisei que segurasse mais a bola, né, pela característica do Luca, ele fez bem. Ele não jogou mal contra o time de Medellín. Tu concorda comigo? Concorda? Pois bem, então por que eu não dar a outra oportunidade ao Luca para ele ter uma sequência visando, né, poder decidir, né, aqueles que estarão em campo? O Thiago Maia, até bem pouco tempo, era o nosso titular, esteve envolvido na negociação frustrada, voltou, veio recuperando o jogo, né? O Thiago Maia na Colômbia, para mim, foi o melhor jogador do nosso time. Então não é o fato, né, do jogador de eu simplesmente escolhê-los, né, pelo fato deles ao bel prazer. É o campo, é o treino e é o jogo, né? Essa é a sequência das minhas escolhas, né, entre outras questões que por vezes eu dou peso diferente em determinadas circunstâncias, né? Então essa é a explicação para ti e para o nosso torcedor, né, que por ver que certamente está frustrado em função de tudo isso, né, mas que confiou até agora no trabalho, nas escolhas do treinador, e eu tenho certeza que vai seguir confiando. Roger, aqui atrás, Alexandre Ernst do Vozes do Gigante. Roger, no ano passado, quando você ficou 16 jogos de invencibilidade, existia uma frase que muito se falava na coletiva, que era: se apega no modelo. E a partir agora de 2025, vem o Campeonato Gaúcho, tudo bem, também as 17 partidas de invencibilidade, só que aí chega o Campeonato Brasileiro. Palmeiras ganhando dentro do Beira-Rio, o Internacional empatando um Grenal com um interino, com um treinador interino. Aí agora, numa sequência mais recente, tomando 3 para o Nacional, tomando 4 para o Corinthians, tomando 3 para o Atlético Nacional, agora mais 4 para o Botafogo. O teu modelo ruiu. Como é que tu entende tanta oscilação em cima de um modelo tão forte como estava? Principalmente hoje. Teu meio campo não existiu. Existiu um buraco no meio campo no segundo tempo que o Inter praticamente deu o jogo Botafogo. Vamos lá. Não penso que o meu modelo ruiu. Penso que, sobretudo esse ano,
né, com o nível de dificuldade, né, das equipes, né, e as competições disputadas, né, e o fato da gente ter que rodar mais equipe, né, faz com que em muitos momentos a instabilidade, né, coletiva do modelo, né, possa se mostrar instável em alguns momentos, né, isso sim. Penso que os adversários, né, passaram dentro da característica do nosso modelo, né, nos estudar mais e a gente teve que encontrar alternativas, né, para que a gente conseguisse sobrepor as dificuldades apresentadas, né, por isso, né, em alguns momentos usando a linha de 5, né, quando os adversários sabem que a gente marca do lado da bola e usa as amplitudes, não as inversões de jogo, né, por isso alternando, né, a característica dos jogadores dentro do modelo para sobrepor as dificuldades apresentadas, né, então não penso que o modelo não ruiu, né, penso que o nível de dificuldades esse aumentou, né, e as instabilidades coletivas que são apresentadas, que são inerentes a todas as grandes equipes que conquistam no ano anterior o direito de disputar todas as competições, acabam nos pegando justamente nesse momento de jogos muito decisivos, né? É isso que eu penso, né? E isso faz com que a gente tenha que se reinventar sempre. Eu não estou satisfeito com o rendimento, o torcedor não está, né? Nós estamos decepcionados, assim como o torcedor, sobretudo nesses últimos jogos, em que de uma equipe muito sólida defensivamente, se nós não estávamos criando muito ou finalizando as oportunidades com o volume de oportunidades criadas que fazíamos, não sofremos tanto, né? E agora a gente passou a sofrer, né, defensivamente, algo que era muito sólido, né? Isso que me faz, né, buscar essas alternativas, né, para que a gente tenha um equilíbrio maior, né? Não há outra solução, né? Falta de trabalho e dedicação para buscar soluções eu tenho todo dia, né? E agora não tenho o que fazer, a gente fala pouco, né, das explicações devidas, principalmente ao nosso torcedor, e trabalhar mesmo com pouco tempo, achar a solução.